Caminhoneiros invadiram as ruas, fecharam estradas, queimaram pneus. Em muitos lugares, blocos de concreto foram colocados no meio da rodovia. Em outros lugares, manifestações um pouco mais pacíficas, permitindo a passada de veículos de passeio, mas ainda assim caminhões não conseguindo passar por esses bloqueios. Isso acontecendo em todo o Brasil. Muitos brasileiros revoltados com a vitória do presidente Lula, do ex-presidente, ou melhor, ex-presidiário Lula. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que eu tô fazendo esse vídeo aqui de forma improvisada e vou fazer ele direto, sem corte, pra gente trocar essa ideia. Eu já me manifestei, tanto no Twitter quanto no Instagram, sobre o que eu acho a respeito dessas manifestações. E sobre também o que está deixando todo mundo aflito, nervoso e ansioso, que é a ausência de um pronunciamento do presidente Bolsonaro até agora. O que Bolsonaro deve dizer quando ele aparecer, inclusive? Mas antes vamos falar dessas manifestações. Essas manifestações, elas estão sendo agressivas e elas estão tirando a liberdade de brasileiros que querem passar por essas estradas. Estão impedindo a passagem de caminhões com comida, prejudicando fazendeiros e agricultores. Isso não sou eu que estou dizendo. Os próprios fazendeiros, agricultores, a galera do agro já se manifestou a respeito dessas manifestações, porque os caminhões estão sendo impedidos de passar. Em muitos lugares, pessoas estão sendo proibidas de passar de carro. Eu recebi relatos, inclusive, de seguidores que tiveram que andar quilômetros a pé porque não podiam passar de carro por essas barreiras. Eu não vejo mal nenhum em protestos e manifestações, inclusive eu acho que a direita sabe fazer muito bem protestos e manifestações. A prova disso foi 2016, quando tiramos a Dilma. Foram imensas manifestações com milhões de brasileiros, né, em busca de um único objetivo, que conseguimos pressionar o Estado e fazer o impeachment da Dilma. Foi fantástico. Nós poderíamos repetir isso por mais e mais vezes. A direita sempre foi conhecida por fazer ótimas manifestações em dia de domingo, em feriados, em locais como a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Paulista, enquanto estivesse fechado, sem violência, sem queimar pneu, sem proibir a passagem de trabalhadores, porque sim, muitos trabalhadores não estão conseguindo ir trabalhar, pessoas podem perder o emprego por conta disso, pessoas podem se prejudicar financeiramente por causa disso. Como que a gente pode questionar a vitória do presidente Lula, como a gente pode protestar contra os absurdos do STF, contra os absurdos do TSE, contra essa quadrilha que vai tomar conta do poder no Brasil, se nós estamos criando as mesmas consequências e efeitos que eles. As pessoas, o eleitor mediano, as pessoas indecisas vão olhar para essas atitudes, vão sentir o incômodo na pele gerada por essas atitudes, as consequências dessas manifestações burras e equivocadas, e vão se revoltar e vão contestar o próprio presidente Bolsonaro e vão contestar a própria direita. Nós vamos perder aliados. Vamos perder os aliados que não são tão convictos. Na minha opinião, uma péssima estratégia. Por que o PT não está falando muito sobre isso? Por que a esquerda não está falando muito sobre o que está acontecendo? Simples, por uma estratégia política básica. Quando seu inimigo está fazendo uma besteira, você fica quieto, você não atrapalha ele, você deixa ele fazer uma besteira. E é o que está acontecendo. O presidente Bolsonaro sequer se manifestou. Se todo mundo votou no presidente Bolsonaro e está com o presidente Bolsonaro, significa que acredita nele como um líder. A partir do momento que um líder não se manifesta, não solicita nada, não incentiva nada, nós aguardamos o posicionamento dele. Não adianta querer passar por cima, se equivocar, ficar nervoso e fazer besteira. Não estou falando que essas pessoas são estúpidas ou que elas estão erradas em seu sentimento. Muito pelo contrário, são pessoas corajosas que realmente querem fazer alguma coisa para mudar essa situação ridícula que estamos vivendo de ver um ex-presidiário que foi descondenado por uma manobra jurídica suja dos seus aliados no poder. Só que a gente precisa achar uma saída inteligente e não se prejudicar ainda mais. Foram esses equívocos, foram essas atitudes sentimentais que acabaram nos levando a talvez chegar onde chegamos hoje. Muitas delas, claro, né? Uma depois da outra, pequenos equívocos, pequenos erros, pequenos equívocos emocionais nos levaram a chegar até aqui. Isso não é nem um pouco legal. Então, assim, sobre o posicionamento do presidente Bolsonaro, eu mantenho a minha posição. Assim como eu venho falando para vocês há muito tempo, já há alguns dias, e vocês estão me criticando. Assim como me criticaram também quando eu falei que o Lula venceria o primeiro turno, assim como me criticaram quando eu falei que a Simone Tebet apoiaria
o Lula, assim quando eu falei que o Ciro apoiaria o Lula, assim quando eu falei que o Lula venceria por uma margem pequena no segundo turno. Eu fiz análises frias que mostrei a verdade para vocês antes que os fatos aconteceram. Os fatos aconteceram e confirmaram o que eu falei. Então digo novamente, podem me criticar, pode falar que eu estou indo contra o presidente, mas eu vou falar a verdade. A verdade é, o presidente Bolsonaro vai aparecer com um discurso pacifista, tá? Ele provavelmente vai reconhecer a vitória do Lula, mesmo que chateado com aquele jeito dele. Ele não vai pedir uma intervenção militar, não existe nenhuma movimentação dentro do exército, nem perspectiva de uma intervenção militar. O artigo 142 não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Bolsonaro está pensando nos próximos passos, vai entrar num acordo com o STF, como já houve reuniões, vai entrar num acordo com seus ministros, né? Vai decidir as coisas em conjunto lá com a alta cúpula, vai fazer um discurso falando que perdeu, vai agradecer aos eleitores, provavelmente pode vir sim a fazer algum requerimento, né, no TSE, no judiciário, com algumas fraudes que aconteceram, né? Fraudes que eu digo, fraudes eleitorais, né? Por exemplo, as inserções de rádio que não foram equivalentes e coisas do tipo. Mas nada além disso. E muito dificilmente isso vai chegar a algum lugar, porque o judiciário tá com o Lula e nós já sabemos disso. Inclusive, eu quero trazer um outro ponto aqui para você refletir. O judiciário tá com o Lula hoje, não é de uma hora para outra. O STF não surgiu ontem ou no ano passado dentro da política brasileira. O STF é um órgão que está ativo e operante desde 89, quando a nossa Constituição nova entrou em vigor. Nós tivemos governo do Fernando Henrique, governo do Collor, nós tivemos governo do Lula, governo da Dilma, governo do Sarney. Todos esses governos são governos de esquerda. Ou seja, esses governos todos estão há anos e anos sendo eleitos pelo povo brasileiro. Inclusive, grande parte dos eleitores do Bolsonaro hoje são pessoas que votaram no Lula. São pessoas hoje que já votaram na Dilma. São pessoas que já votaram no FHC, que já votaram no Temer, sim, porque o Temer era vice da Dilma. E foi o Temer que botou o Alexandre de Moraes lá. Então a STF se formou, inclusive, por culpa do povo brasileiro. Hoje a gente tem um Supremo positivista, um Supremo progressista, um Supremo com várias inclinações petistas. Óbvio, porque ele foi colocado lá por essas pessoas. E essas pessoas entraram lá por voto da população brasileira. É chato falar isso, mas a gente tem que olhar e entender os nossos erros e entender o que nos trouxe até aqui. Se a gente não olhar para a história e não compreender o que nos trouxe até aqui, a gente vai continuar tropeçando no próprio pé. Não estou falando que não é para a gente lutar, a gente tem que lutar, mas vamos achar saídas. O primeiro passo é aguardar o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Depois a gente vai começar a achar formas de agir. Falar qualquer estratégia aqui agora é se precipitar. Agir, fazer qualquer protesto, manifestação agora é precipitação. Ficar compartilhando áudio de WhatsApp agora de que um maluco que você nem conhece que mandou para você, não tem nenhuma identificação, você nem sabe quem é precipitação, cara. Pessoas mandando áudios absurdos para mim, de mentiras absurdas. Pessoas falando que o Brasil foi colocado em estado de sítio pelo presidente Bolsonaro. Mentira! Isso não aconteceu. Vocês estão querendo viver uma novela de mentiras emocionais. Nada muito diferente do que a esquerda vive. Eu não vou pregar esse tipo de coisa aqui. Então, vou falar para vocês novamente. Os caminhoneiros têm direito de se manifestar? Tem. Eles têm direito de fechar uma rodovia e ceifar a liberdade, o direito de ir e vir de vários brasileiros, prejudicar a economia? Não, eles não têm esse direito. Façam manifestações pacíficas, façam manifestações em locais que não vão atrapalhar o movimento da economia e o movimento do país. Isso é o mínimo que se espera, tá bom? Não estou falando para que nós não vamos fazer nada. Estou falando aqui para ninguém fazer nada. Estou falando para termos atitudes coerentes. E sim, a respeito da fala do presidente Bolsonaro, o pronunciamento, ele está atrasado. Eu sei que tem muita gente ansiosa e cansada, mas provavelmente vai ser o que eu falei. Ele vai chegar falando que entende o resultado, falando que agradece aos eleitores, que ele tem algumas contestações e que ele vai sim correr atrás dessas constatações que ele tem, contestações, mas ele não vai estimular nenhum tipo de revolta nem rebelião, muito pelo contrário. Ele provavelmente vai declarar uma oposição, como ele sempre fez, como ele sempre foi ao governo do PT. Beleza? Por esse vídeo é só, espero que tenha ficado claro. Se você discorda do que eu tô falando, tudo bem, o tempo vai dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. Eu vim aqui fazer o que eu sempre faço, fazer uma análise fria, calculista e te passar uma perspectiva real do que vem por aí. Por esse vídeo é só, um abraço e até a próxima.